Olá, como é que vamos? Tudo bem? É um prazer aqui reiniciarmos mais esse módulo onde abordamos esse tema tão importante que é a respeito do conhecimento, dando continuidade ao que nós vimos. No primeiro módulo, nós abordamos sobre a estrutura que compõe o conhecimento. Vocês viram o quão importante é o conhecimento e as formas de conhecimento. Vejam que desde que nascemos, nós estamos à busca do conhecimento. E, para parafrasear um pouco, o conhecimento julga que você tem informação. E quem tem a informação vai mais longe. E é essa a nossa proposta, que todos adquiram mais informação e, consequentemente, solidifique as informações, saiba fazer bom uso dela para que o devir possa ser estabelecido por onde você passar. Perfeito? Então vejam que a essência do conhecimento é direcionar uma pesquisa, você tem dados, direcionar uma pesquisa e dessa pesquisa você toma parte de uma realidade. E em cima desta realidade é que nós somos refletidos a cada dia, por onde quer que nós estejamos, porque pesquisa é algo inerente à nossa vida, só que fazemos sem uma metodologia e sem um critério, não é verdade? Mas vamos direcionar um pouco mais, onde hoje nós chegaremos até a abordar um pouco sobre a proposta do projeto de pesquisa. Mas, para solidificar um pouquinho sobre a questão do conhecimento, nós falamos sobre conhecimento científico e senso comum. Lembra dos trocadilhos que tem, que às vezes nós absorvemos como verdades absolutas, mas merece ser questionada. Vejamos então, agora um vídeo no qual ele retrata essa questão, conhecimento científico e senso comum. Vejamos. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chire, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem as folhas que você faz e toma no dia a dia, que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quácia, né, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, né? No caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, era tipo médico, curandeiro de reservas. Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida por um determinado povo, numa determinada região. Então o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum. Tá? Que também é conhecido como imaginário social. Né? O conhecimento científico, né? Ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências e técnicas de pesquisas elaboradas com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. Bem, senso comum, no meu entendimento, é quando o cidadão vai decidir algo ou fazer algo baseado em informações pertinentes a ele mesmo. São conhecimentos dele, que ele buscou do cotidiano, de sua vida,
e aí ele vai tomar alguma decisão baseada nesse senso comum pessoal dele. O científico, ele vai tomar alguma decisão, decidir algo baseado em bases científicas, ou bases científicas construídas por ele mesmo através de pesquisas e dados, ou buscar esses dados científicos e essas pesquisas baseados em conhecimento de outras pessoas, que provavelmente têm embasamento técnico e teórico para ter essa informação ou esses dados. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é? Mas alguns sobrevivem e muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Pois bem, conseguimos solidificar um pouco mais sobre essa diferenciação para nos direcionarmos para o tipo de conhecimento ou o tipo da direção da nossa pesquisa, como solidificar essas informações? Olha, aí fica a pergunta, então nós vamos abolir o senso comum? De jeito nenhum. Vocês viram agora pela enquete o quão importante é que por ele, pelo senso comum, se balizam, tomam como parâmetro, como base para construir uma boa parte das pesquisas. Eu tenho uma anedotazinha. Por exemplo, você já viu o caminhão para num posto e o caminhoneiro pega uma marreta e sai batendo nos pneus. Que coisa mais, se você vai pensar em uma explicação lógica, não tem porquê. Mas ele, a experiência dele é tal que ele sabe se o pneu está calibrado. Ah, para um caminhão você vê isso com frequência. E se um trem para numa estação? Chegou numa restauração, numa época, isso é uma anedota, mas chegou alguém querendo fazer uma reengenharia, uma forma, ou seja, o reduzir a economia, economizar o máximo possível, e viu que na estação parava um homem e saía batendo com uma marreta de ferro na roda de um trem. Mas batendo uma roda de trem com a marreta de ferro, perguntou para ele, por que você está fazendo isso? Ele sabia da posição daquela pessoa, o operador falou, olha, eu estou há 20 anos fazendo isso, não sei. Você chegou agora, desculpa, não tem, quer saber já imediato? Não sei. Ou seja, ele fazia algo sem ter explicação, sem ter um entendimento. Ou melhor, não sabia explicar por que é que ele fazia aquilo. O outro, por abuso, demitiu aquela pessoa. Logo em seguida, começou a ter problema de vagões descarrilhar. Mas por quê? Aquela pessoa sabia, pelo eco da marreta, identificava-se uma roda do vagão que estava trincada. Então,
quantas práticas se tem que nós fazemos e não temos o porquê, o entendimento. É nesta razão que eu chamo a atenção para que os nossos alunos, o meio onde nós estamos inseridos, tem tanta informação que é do uso corriqueiro, mas que nós precisamos direcioná-los, servir de aparato e sempre ter uma posição construtiva para direcioná-los à busca, a elaborar uma pesquisa, seja de que forma for, mas para que aquele conhecimento seja apurado. Nós chegamos ao encontro da realidade, do porquê fazemos determinada situação. Perfeito? Vejamos aqui um pouquinho sobre, só para a gente passar para o outro assunto, o processo do conhecimento humano. Veja, que poderíamos resumir que temos o racionalismo, o empirismo e a dialética. Veja que são palavras que nós queremos simplificá-las ao máximo, mas racionalismo vem da razão, empirismo vem da experiência e dialética do diálogo. Explica como isso, professor? As experiências, normalmente nós vamos dar no processo de pesquisa científica. O empirismo, ele vem de uma experiência que está baseado muito mais no senso comum. E a dialética é a habilidade de você passar através do diálogo. Quem usa muito essa técnica? Os advogados. Vocês vejam uma causa que ele tem um determinado fato, como ele elabora de tal forma, joga uma questão e nesta questão se procura trazer ou uma dúvida, não que eles façam isso, mas é uma forma da dialética você trabalhar com esse relacionamento, com essa postura em cima de uma informação. Mas podemos dar como esse assunto, não digo encerrado, mas vamos passar adiante. Importante é que você saiba, não vamos nos prender à terminologia, à maneira, como encaixar o tipo de conhecimento, mas sim em buscar conhecimento. Perfeito? Com isso, só um minutinho. Noções de pesquisa científica. Quais são os métodos de pesquisa? O método, na verdade, é o percurso. Imagina, eu quero chegar a um determinado lugar. Qual o caminho que eu vou fazer? Então, o método é o caminho a ser percorrido, o percurso, ou seja, que segue na investigação da verdade, a fim de alcançar o fim determinado. Na ciência, o método consiste na estrutura racional, que permite a formulação da verificação das hipóteses. Como é que se daria isto? O método de pesquisa. Então nós temos o método de pesquisa indutivo. Indutivo é quando partimos de um fato, isso em particular, para torná-lo genérico. Por exemplo, fazer uma experimentação com cobaias em laboratório para provar que todas as espécies correlatas possuem o mesmo comportamento. Isso diante de certa aplicação. Ou estudar o procedimento de algumas empresas para provar que todas apresentarão os mesmos resultados na prática. Então, ou seja, há uma indução, você induz a algo, fala, olha, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, uma relação matemática, perfeito? Ou se eu tenho 3 objetos, o objeto A é igual ao objeto B, e o objeto B é igual ao objeto C, eu posso deduzir então, ou já me induz a uma resposta? Não parece confuso, mas muitas vezes é induzido à tomada de posição, à conclusão dos dados. O outro fato, o dedutivo, é o inverso do indutivo. Ele parte de uma série maior de estudos com muitas variáveis para provar que uma delas fatalmente apresenta as características das outras. Você vai fazer um estudo pormenorizado. Quando você estuda as minúcias, as partes, se detalha, você fala, não, de fato, A é igual a C por causa destas características que A tem e que C também tem, que é objeto A e objeto C. Perfeito? Então eu
Uma pesquisa eu posso fazê-la dedutiva ou indutiva. Indutiva, eu parto de dados, eu analiso relatórios, eu analiso dados. Perfeito? Quando nós... Os métodos de pesquisa, eles influem não somente nas finalidades ou efeitos, mas também nos resultados. Os aspectos qualitativos é uma pesquisa descritiva e os aspectos quantitativos é uma pesquisa quantitativa. E o que seria qualitativo? Seria nada, não seria dados mensuráveis, mas as questões, não digo subjetivas, mas que eu analiso ela de maneira, tipo o seguinte, eu vou fazer um resultado, apuração de lucro. Se eu vejo a tendência do custo, falo, olha, vai reduzir o meu lucro em tanto. É uma pesquisa quantitativa. Mas, de repente, eu faço uma questão, o melhor. Como é que eu pesquiso se algo foi, é melhor do que, está melhor hoje do que estava o ano passado. Comparado a quê? Qual a referência que nós temos? Então, nós podemos fazer descrições de maneira qualitativa, ou seja, para estabelecer esses parâmetros aonde eu avalio a qualificação ou qualidade do que nós estamos pesquisando. Então, podendo também ser ambas. Uma pesquisa sobre procedimento de gestão é descritiva, sobre volume de vendas é quantitativa, sobre a opinião pode ser qualitativa e quantitativa. Perfeito? A opinião, você dá uma opinião, ela pode ser qualitativa. O vermelho é melhor do que o rosa. Por quê? Mas é a questão melhor. Você não consegue mensurar, não é palpável, não é quantificável. Perfeito? Vamos. Os métodos de pesquisa. O método, nós falamos que ele é o caminho a ser percorrido. Agora imagina, primeira coisa que eu quero pesquisar, quando eu defino, eu quero fazer uma pesquisa. Maravilha, nós deparamos continuamente com os estudantes, eu queria pesquisar sobre um assunto, sobre o que, por exemplo? Ele começa a ter a primeira dúvida, aí nós chamamos a atenção, delimitação do tema. Delimitar o tema é fundamental, porque o assunto que irá abordar e formular um problema por meio de uma pergunta. Sobre essa pergunta, formulará hipóteses facultativamente para guiar a sua pesquisa. Então, eu tenho que partir do meu norte. Qual é o meu norte? Qual é o tema da minha pesquisa? Você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre energia do Sol. Que maravilha, o Sol aqui é muito quente. Mas você quer energia do Sol? Em quantas vertentes pode se desdobrar uma energia do Sol? Perfeito? Aí nós vamos aprofundar numa ciência. Eu posso usar a energia do Sol para aquecedores solar. Eu posso. Então, na minha escola, eu tenho hoje, eu preciso, talvez com a água quente, se é num lugar frio, eu poderia usar aquecedor solar. Maravilha! Se é que eu tenho essa necessidade, uso energia solar. A energia fotovoltaica, eu posso não implementar, mas eu sei qual as benesses, qual o benefício que ela traria. Então, eu direciono para levantar dados que respaldam aquela pesquisa. Critérios para delimitação do tema. Eu estou postando aqui o endereço, um link, que eu sugiro a vocês que vocês vão até ele. É um professor que ele tem uma habilidade muito grande, tem vários artigos e ele aborda muito bem, não só do delimitação do tema, mas como também de como você estruturar até você escolher o tema para chegar. Então são vários artigos, vale a pena, uma linguagem muito agradável que vale a pena. Esse aqui é o endereço, eu sugiro que você vá lá. Metodologia da Pesquisa é um blogspot e você terá boas informações. Mas eu digo o seguinte, sobre delimitação do tema, tem uma anedota contada por esse professor que eu trago para você também aqui, que é oportuna. Um belo dia, um estudante procurou o seu professor de metodologia e disse que queria fazer um projeto de pesquisa. O mestre ficou satisfeito e indagou. Muito bom, meu aluno.
Mas me diga, qual o tema do seu projeto? O aluno, mais satisfeito ainda, disse singelamente: professor, quero pesquisar sobre Deus e o mundo. Rapidamente, o ar de satisfação do professor foi tomado por uma expressão de desespero. Você imagina? Pesquisar sobre Deus e o mundo? Mas, meu aluno, interpelou o mestre, esse assunto é muito vasto. Homens ilustres e sábios já tentaram discorrer sobre isso e não conseguiram no decurso de uma vida. Você precisa delimitar o seu tema. Nesse caso, você precisa delimitar o seu tema. O aluno fitou o mestre, mais desanimado do que esse, justo agora que ele parecia ter entendido todas aquelas coisas que se ensinavam nas aulas de metodologia. O professor percebeu e não quis desestimular o aluno, recomendou-lhe a leitura de alguns livros, de Severiano, autor famoso, de Humberto Eco, de Salomon, e pediu que o jovem retornasse na próxima semana. Alguns dias depois, aparece o jovem aluno, todo sorridente, trazendo debaixo dos braços uma pilha de compêndios. Professor, agora eu delimitei o meu tema. Quero estudar apenas o mundo. Moral da história? Adianta escolher um assunto para o projeto de pesquisa? Não adianta só escolher. O importante é delimitá-lo. Veja que era muito vago. Olha, eu quero pesquisar, que maravilha, Deus é importante, inquestionável. O mundo é onde nós vivemos, merece, e quais ramificações, qual o caminho que se toma essa pesquisa? Dificilmente nós chegaríamos a uma conclusão. E uma pesquisa, quando você delimita o tema, você fala, não, eu quero chegar em algo, eu quero esclarecer determinada situação específica, porque senão há uma tendência nós sairmos por caminhos e fugir do foco. Aí nós fazemos, pesquisa precisa foco. Perfeito? Espero que essa anedota sirva para nós possamos balizar o nosso futuro em cima da pesquisa. Vamos aqui. Só um minutinho. Aqui, gente. Só um minutinho, por favor. Passando aqui no outro slide. Então, nós temos aqui, de certa forma, nós avançamos. Ao delimitar o meu tema, eu vou partir normalmente de um problema e ver quais são as hipóteses parecidas. Então vejamos aqui, nesse caso, eu tenho aqui um quadro de relação entre problemas e hipóteses. Os problemas, qual o resultado da produção leiteira no período X, ou no período X da região Y? Lembra quando eu citei o caso daquele senhor do interior que tem tudo anotado? E ele tem parâmetros para analisar qual a tendência, em que mês ele está tendo uma produção de leite mais acentuada. Será que ele pode associar ao clima? Será que ele pode tomar medidas? Ele tem todos esses dados registrados. Então cabe fazer uma boa análise. Aqui, quais são as hipóteses? A produção superou as expectativas do ano anterior. A produção de X litros per capita quer dizer o quê? A produção, ou seja, olha, são 20 litros por vaca leiteira. Produção de X litros per capita, por cada unidade analisada. Perfeito? Ou você delimita qual o caminho. Outra situação, o que as pessoas pensam sobre o produto X, não, produto W, né? Normalmente a gente fala sobre produto X, mas sobre produto W. O produto é de boa qualidade, subjetiva. O produto é de má qualidade. O produto não atende às expectativas, qualitativa. Qual o sistema de gestão adotado no setor X da empresa Y? Qual o sistema? Opa, aí você vai começar a verificar. O sistema adotado é o de gestão compartilhada, são hipóteses. O sistema adotado é de gestão centralizada. E quais são os benefícios?
é qualitativo. Você começar a fazer pesquisas operacionais que chamam. Você vai para a operação e junta dados, tabular esses dados, você faz uma sequência de informações e tabula para ver qual a tendência. Qual a melhor estratégia de marketing para o produto X, a estratégia W ou a Y, etc. O produto X terá melhores resultados se for utilizada a estratégia W. O produto X terá melhores resultados se for usada a estratégia Y. Por quê? Então, você vai ter sempre uma explicação do porquê. Perfeito? O que as pesquisas normalmente fazem? Tendência de mercado, pesquisa de marketing que faz no shopping, então, ou no shopping, no varejo. Então, o marketing, em outras palavras, para traduzir uma palavra inglesa, mas em marketing, eu falo que é entender para atender. Então, eu vou entender o meu consumidor, eu vou entender o meu público para poder atendê-lo. Será que isso está relacionado na nossa escola? Se todos nós parássemos e entender o problema, ou seja, para atender os envolvidos diante daquele problema. Então, nos baliza, nos direciona para a solução. É o marketing direto? Não vamos trazer essa palavra, pois ela é usada muito para a questão comercial. Mas há uma inteligência por trás. E nós, por fazer parte da gestão, a equipe que faz parte da gestão, está para construir essa inteligência, para estabelecer o devir na instituição. Perfeito? Então, é esse o panorama que nós precisamos direcionar a respeito. Outra situação. Então, quais são os tipos de pesquisa? Eu tenho um tipo de pesquisa que é quanto à interferência do pesquisador. Tem pesquisa de que o pesquisador, ele age, ele insere determinadas substâncias e avalia o resultado. Então, ele interfere diretamente numa pesquisa, ele interfere, tem a ação dele. De onde vem isso? Os laboratórios de medicina. Ele faz uma pesquisa, mas ao mesmo tempo o resultado depende da interferência do pesquisador. Eu tenho um outro tipo de pesquisa quanto aos objetivos. Não, eu quero atingir um determinado objetivo. Então eu vou pesquisar os procedimentos a serem assegurados para que aquele objetivo seja estabelecido. Então eu levanto dados e hipóteses a ponto de falar, não, gente, para que o objetivo que nós queremos proposto seja atingido, nós temos que eliminar tais e tais variáveis e adicionar, ou seja, e só dar atenção a estas variáveis. Se concorda que você partiu de uma premissa, não é nada por suposição, não é nada imaginário, não, você partiu de fatos experimentados. O outro é quanto aos procedimentos técnicos. Então, os procedimentos técnicos é dos quais eu faço uma avaliação. Eu ou vai num laboratório, ou eu vejo por questão técnica, não quer dizer somente só sobre no laboratório eu vou medir, usar o equipamento. Pode até ser, mas qual a técnica, qual que é a estratégia que eu uso para estabelecer essa pesquisa e concluir? O objetivo sempre é concluir. O que é que se conclui partindo por essa premissa, por essa estratégia. Perfeito? Vamos avançando. Quanto à interferência do pesquisador. Então, vamos ver como se daria. Temos a pesquisa não interventiva, ou seja, o foco do diagnóstico de um problema de determinada área. O pesquisador é como um observador. Ele só observa, ele não interfere no modus operandi de jeito nenhum. Ele é um mero observador e registra os dados. Então é uma pesquisa não interventiva. Eu tenho uma pesquisa interventiva, com foco nas mudanças decorrentes da intervenção feita pelo pesquisador. O pesquisador como agente para alterar uma realidade. Então o pesquisador, concorda que nós vimos sobre a questão aquele avião que teve aquele problema, que caiu, e que pesquisavam sobre a AIDS.
se concorda, não que eles incidem diretamente na AIDS, mas o pesquisador, ele vai a cada dia inserindo substâncias, descobre algo e procura agir para que o resultado seja conduzido de acordo. Eu quero erradicar a AIDS, eu quero erradicar uma epidemia. Então, qual que é a atuação do pesquisador? É fundamental, porque depende diretamente dele a atuação dele. Na não interventiva, ou seja, ele é mero observador, só junta os dados e reúne e consolida, perfeito, e passa adiante. Aqui, quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos, nós temos pesquisa exploratória. Explora uma série de características de um objeto de estudo. E a pesquisa descritiva apresenta a relação entre variáveis, ou seja, entre uma informação ou afirmação e a sua fonte de origem, além de permitir a descrição minuciosa do objeto a ser investigado. Então, essa é uma pesquisa, nós temos uma pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. E a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, que nós falamos, tinha pesquisa quanto aos procedimentos técnicos. Eu tenho as pesquisas bibliográficas, que é a bibliografia, qual a fonte, qual o material que eu estou utilizando, servir como parâmetro para nós. Eu tenho as documentais, da mesma forma, ou eu uso uma biografia, ou uso um documento, livros, ou documentos, ou experimentais são experiências, post-facto, ou seja, fatos decorrentes, estudos de corte, levantamentos, estudos de campo, estudo de caso, pesquisas de ação e pesquisas participantes. Então, nesse caso, nós agimos diretamente o quê? Sobre procedimentos técnicos. Eu ajunto todos eles dentro de uma caixa, ou seja, esses são os parâmetros que eu levo em consideração. Mas, eu queria chamar a atenção para que o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação. Veja que uma pesquisa, seja em que ordem ela vai acontecer. Eu vou fazer uma pesquisa descritiva ou analítica ou com recursos técnicos. Gente, ao longo da pesquisa você pode estar usando técnicas que não temos que estar preocupado muito de como classificar a minha pesquisa, mas que eu tenho que estar, eu estou sendo muito analítico, ou eu estou sendo muito técnico, e eu preciso, não posso ser assim, eu tenho que chegar a um outro nível de resultado que não preciso intensificar tanto com a estrutura, isso no nosso caso, perfeito? Quando nós pensamos numa proposta de um TCC, ou numa proposta de um mestrado, aí sim nós vamos usar todos os conceitos com técnicas, não desmerecendo o nosso trabalho. Nós estamos dando em âmbito geral como se estabelecer uma pesquisa. O planejamento estratégico de uma pesquisa. Eu chamo a atenção. Gente, eu tenho que ter um plano de trabalho. Nesse meu plano de trabalho, eu defino um fluxo, a princípio, planejamento. Planejamento é um plano que você faz primeiro sentado, imaginando, você usa o teu imaginativo, a tua imaginação e direciona qual seria o caminho que você vai percorrer. Aí, em cima disso, você vai ajustando o teu plano, primeiro partindo do quê? Do plano de pesquisa, o tema, a construção da problemática e o levantamento dos recursos. Às vezes, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu preciso de um equipamento. Não tem esse equipamento. Minha pesquisa foi por água abaixo. Não, mas aonde é que eu tenho esse equipamento que eu posso utilizar? Então você começa abalizando, de repente você faz toda a tua estratégia. Para quê? Ou não, eu preciso de uma informação, mas ela não está aqui. Ela está no MEC.
Então você tem que levar em consideração quanto tempo que eu preciso dessas informações. Então eu tenho que fazer todo um planejamento e os recursos é simplesmente, às vezes tem um recurso financeiro. Então tudo isso no seu planejamento você leva em consideração. Avançando. O planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Eu vou verificar a viabilidade desse meu projeto. Ele representa todas as condições prévias que garantam a execução da pesquisa até o final. Você imagina, quantas pesquisas se tem que se parar pelo caminho? Mas não, o nosso objetivo é concluir, é a conclusão. Imagine, nesse teu planejamento você vai ver alcance. Alcance é delimitar o grupo, o território, o objeto da tua pesquisa, definir os contingentes, dimensões e variáveis, mensurar custo, tempo e outros dispêndios. E a importância, eu queria fazer um trocadilho aqui. Viabilidade, alcance, importância e organização. Vocês já viram uma palavra? Vaio. Quando eu comecei a olhar, eu falei, vaio. O que significa vaio? Para nós, nem entendemos, nem sabemos. Mas vaio, eu já vi essa vaio numa marca de notebook, exposta nos notebooks. Você fala, olha, de alta tecnologia. Quando você vê aquele símbolo, você já acha algo de alta tecnologia. Gente, o planejamento de um projeto, as iniciais, vocês viram que dão essa palavra vaio? Viabilidade, alcance, importância e organização. Por outro lado, nós temos que ter metas. E uma meta, eu posso também fazer o mesmo trocadilho. Meta é M de mensurável. Eu tenho que medir. Eu tenho que ser estratégico. Estratégico, claro, qual é a estratégia para estabelecer o meu caminho? T, temporal. Em quanto tempo vai acontecer, vai se dar o meu projeto? E o A, alcançável, ou seja, alcance, atingível. Aí nós podemos falar, qual é uma meta? Você tem uma meta? A meta, qualquer meta que você faz, teria que responder a esses quatro itens. É mensurável? É estratégico? É temporal? É alcançável? Senão você não estabeleceu uma meta. Isso você pode fazer no teu ambiente de trabalho ou em qualquer situação na sua casa. Eu quero fazer uma meta pessoal, a meta profissional, a meta da minha organização, mas nós temos que responder a essas situações. Então, ela me direciona, eu fico periodicamente fazendo essas perguntas durante o meu projeto e ele me direciona a um resultado, ou seja, é alcançável, é atingível. Eu vou fazer, vamos passar agora a mais uma enquete a respeito sobre o projeto. Vamos delimitar um projeto. Vejamos. Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto, nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Com o projeto, primeiro surge uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo.
Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo, que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Você faz uma casa e não elabora o projeto. Que resultado você espera atingir? Claro, você vai pela experiência, mas só que um detalhe, você começa a obra e não sabe o quanto você vai gastar, quanto tempo você vai levar. Por quê? Por mais, talvez você tenha uma experiência que leva, mas os imprevistos, eles são quase que inevitáveis quando você não faz um projeto. Então, o fazer projeto é para tudo. Veja que, até mesmo por uma questão pessoal, projeto, em alguns segmentos, chamam de planos de negócio. O que você faz? Nesse momento, você analisa todos os parâmetros envolvidos. Tem até uma palavra que eu acho interessante, que ela fala da pessoa ser prudente. Então, todo pesquisador, ele tem que ser prudente. E prudente, na etimologia ou na essência, prudência significa o quê? Quando eu fui pensar no dicionário, eu achei até interessante. Prudência, prudente, circunspecto. E o que é circunspecto? Então, se chama uma pessoa prudente, circunspecto, ele vai achar até que você está xingando ele. Mas não. A essência, a palavra circunspecto, quer dizer algo que você... Imagina um círculo, você vai circunspeccionar. Você tem esse objeto, você vai observar sob todos os ângulos, observando os perigos e evitando-os. Isto é ser circunspecto. Em outras palavras, sinônimo de prudente. Pergunto, nós aprendemos a ser prudentes? Infelizmente não. Será que eu trago agora a minha realidade? Eu me esforço, mas uma pessoa diligente, você vai ver, ele é prudente, ele tem projetos mentais, ele tem planejamentos mentais e segue, onde ele junta todos os dados e ele fala, não, eu vou tomar tal decisão porque eu estou vendo os acontecimentos. Imagine que nesse momento nós estamos sendo desafiados numa nova proposta para construir o devir da nossa instituição, do meio onde nós estamos. Então nós temos que verificar as tendências. Eu estou analisando muito sobre uma questão importante, sobre a que eu falei até há pouco tempo, da energia fotovoltaica. Então é um projeto maravilhoso, mas o mundo está pesquisando? Está. O mundo todo está dando atenção. Para nós em Rondônia, mas para que nós vamos usar energia fotovoltaica? Não faz frio, temos energia elétrica em abundância, mas por outro lado, nós temos uma energia que não é finita, que é a energia solar. É um tema vasto, mas nós precisamos o quê? Juntar dados para balizar e direcionar ações aonde aproveitar essa energia no local. Por quê? Nós estamos num lugar que é chamado o caminho do sol. Mas não é só para engenheiros, só para arquitetos, não. Mas quando nós vamos ver que as construções ao longo do tempo, as pessoas lançaram mão de construções para atender um modismo, esqueceu de olhar por uma questão de eficiência energética, aonde nós vamos adentrar lá na frente nas nossas estruturas escolares. Então, um projeto de eficiência, não só para uso de água, de consumo de energia elétrica, mas também de material, de papel e mais ainda, ser eficientes na nossa proposta de ensino. Então, nós vamos usar energia solar, eu vou balizar para a eficiência energética, mas nós vamos usar todos os conceitos para direcionar estudos. Mas, com isso,
nós temos que estar certo numa direção, aonde elaborar bem um projeto. Eu trago aqui, eu faço uma proposta, e está no material, mas um site, elaboração, onde ele fala sobre a elaboração de um projeto de pesquisa. Está aqui o endereço. Apesar de ser direcionado, a pesquisa, o site é direcionado para o laboratório de biofísica, de pesquisa bioestatística, mas a proposta, o estudo ali mencionado, ele se aplica a qualquer área, porque ele pega um projeto, ele estrutura passo a passo as etapas desse projeto e com exemplos. Com isso eu quero estimulá-lo a visitar esse site para direcionar e te dar foco e balizar, ou seja, de tomar como ser referenciador para o projeto que nós apresentamos na aula passada, que era, você já imaginou, a demanda de consumo de papel na escola. Mas não, essa aí foi uma sugestão. Mas como delimitar em todos os aspectos, recursos envolvidos, plano, pessoas que vão participar, estratégias, competências e mais, o que você espera, qual o resultado que você espera atingir. Gente, o planejamento é fundamental. Naquela imagem que nós passamos anteriormente, você vê que ela tem tipo o que nós chamamos de fluxograma. E tem um bem, dizer assim, indutivo, ou bem assim, eles nos direcionam porque uma senhora fazendo um fluxograma. O que é esse fluxograma? A sequência por onde vai passar. Então, entendam, um projeto, você precisa também, você fazendo isso, você vai cometer ajustes. Você pode ajustá-lo. Ele não pode ser uma estrutura engessada, onde você definiu uma vez o projeto, você vai continuamente até chegar no final. Não, pode ser que no meio você precisa rever as suas metas, você rever o seu planejamento. E assim é continuamente para todas as áreas. Perfeito? Hoje nós trazemos essa proposta, analisamos ainda de uma maneira bem teórica, mas com a tua busca, essa semana nós colocamos até como atividade para você. Busque nesse site, nesse endereço, construir uma proposta para o seu projeto. Que na próxima aula nós estaremos estudando melhor esse passo a passo, trazendo dados concretos para a elaboração de um projeto. Perfeito? Eu espero que nós sejamos, de fato, que essas pesquisas tragam benefícios para cada um de nós. Porque como nós começamos, quem tem a informação vai mais longe. É uma realidade. E hoje nós precisamos reunir as informações, agrupá-las e cada escola, cada ambiente desse ser um objeto de referência ao longo do nosso estado. É essa a proposta, é isso que nós esperamos. E fazendo com que, não só na mão de poucos, mas nós envolvendo uma sociedade na construção do devir. Perfeito? Eu espero ter atendido a expectativa. É um assunto teórico, mas muito prático a partir da próxima aula. Que você tenha se sentido despertado e confrontado e animado para fazer um projeto de pesquisa. Até o nosso próximo encontro. De volta, pessoal. Bom dia agora, né? Antes eu não consegui dar bom dia para vocês, que a gente teve que fazer uma chamada rápida aqui. Obrigado por mais uma participação de vocês. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos. Então hoje a gente tá, já tô com a surpresa aqui guardadinha, esperando o momento da atividade número 4 para ela entrar aqui, para essa surpresa vir ao ar, para mostrar para vocês qual é a intenção dessa surpresa, né? E aí, como é que foi a questão da discussão dos temas aí nos polos, gente? Vocês conseguiram debater? Eu estava conversando com a professora Jaquilene, né, professora Andréia? Ela falava alguma coisa já das atividades 3 e 4
do Polo de Candeias, muito participativa. Obrigado, professora Jaquilene, obrigado aos alunos do Polo de Candeias que estão colaborando com a gente no dia de hoje nas atividades, né? Pedir que os outros polos aí, pessoal, mandem a contribuição de vocês, o entendimento da aula. E se houver dúvidas também, reportem no chat que a professora Andréa vai estar trazendo ao ar e a gente discute aqui para tentar sanar qualquer dúvida que porventura tenha ficado da aula do professor Luiz de hoje, né? Bom, a gente começa fazendo a leitura da questão de número 1, vamos lá? Acompanhe aí, por favor. Eu vou fazer a leitura de todas as questões, tá, gente? As 4 questões e a gente entra na correção da atividade. Vamos lá. De acordo com a apresentação da aula, como surgiu o conhecimento científico, né? E aí o professor Luiz traz a fala dele explicando um pouco sobre essa necessidade do ser humano de entender as coisas, né? Como isso surgiu e por que é útil para a humanidade. A primeira pergunta, tá? Pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Qual a finalidade da pesquisa descritiva e qualitativa? E isso aqui é bacana porque ela acaba sendo utilizada, gente, para você dar um peso para a sua pesquisa, né? Seja de forma qualitativa, seja de forma descritiva. E a gente viu isso hoje na aula. O professor Luiz trouxe de maneira muito interessante a distinção entre as duas, né? Qual é o significado desses dois termos aí no campo da pesquisa. E a gente vai falar um pouco agora também na correção da atividade, tá? Questão de número 3. Qual o objetivo do planejamento? E aí vocês viram a enquete, né, que fala um pouco sobre a leitura do pessoal, das pessoas que foram entrevistadas, sobre o que é o planejamento, como esse planejamento se dá nas nossas vidas, não só no que tange aí ao campo profissional de atuação, aquilo que o campo de estudo, enfim, né? Mas isso no nosso dia a dia, como a gente consegue se organizar, como a gente consegue trabalhar, consegue levantar, consegue fazer as nossas atividades diárias de maneira planejada. E aí o conceito cabe de uma forma mais ampla para a gente pensar aí, tá? E a quarta, e não menos importante, eu diria até que a quarta um pouco mais importante, tá, gente? Por causa da surpresa. A gente tem a quarta aqui, vamos lá. Elabore um tema e construa uma problemática. E a intenção dessa atividade, gente, é mais para vocês entenderem um pouco aí, o que significa essa problemática, tá? Eu vou trazer primeiro a contribuição, a surpresa, já vou apresentar a surpresa para vocês, tá? Então, apresentar para vocês aqui o professor David, ele é o coordenador geral do curso aqui do Pró-Funcionário e de outros cursos, que ele vai estar colaborando na atividade número 4, tá, gente? Professor David, você poderia se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente agora nos polos, por favor? Okay. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês, né? Primeiramente, agradecer o convite de Léo e da professora e vim para colaborar um pouco com a questão número 4, né? Que é a produção de uma problemática na relação da construção de um memorial melhor para estar desenvolvendo. A minha formação inicial é em filosofia, né? Depois eu fiz uma especialização e no momento estou fazendo um mestrado. Mas vou falar um pouco sobre a questão do meu trabalho de conclusão de curso, né? Que foi uma problemática que no início para mim era um problema, realmente um problema, porque eu não sabia o que escrever, né? Mas com a ajuda do meu orientador, que no caso vocês têm os tutores presenciais, que podem estar auxiliando vocês na construção dos memoriais, na construção de um trabalho melhor. A partir disso, a opção que nós fizemos foi escolher um tema que eu gostei durante a graduação, né? Diferentemente daquilo que a gente vê no decorrer do semestre e tudo mais. Fizemos uma pesquisa em relação a um tema atual, né? Que era a pesquisa do homem, a pesquisa daquilo que envolvia o homem dentro da sociedade, né? Com isso, nós escolhemos fazer uma pesquisa teórica qualitativa, né, que pesquisava obras científicas, pesquisava obras não científicas, artigos também, que pudesse estar contribuindo na construção desse problema. Depois de escolhido esse tema e também pesquisado as questões bibliográficas e tudo mais, nós resolvemos escrever. Mas o que escrever propriamente, né? Quando você pensa em escrever, você tem várias ideias, um cunho muito grande de leitura e de escrita. Porém, nós delimitamos o tema, né? O homem, em que sentido? Vamos pesquisar o homem no sentido histórico-bibliográfico, pronto. Então, nós pegamos teóricos atuais, teóricos antigos, para estar construindo um texto em cima disso. Então, a minha pesquisa foi mais voltada no cunho teórico-bibliográfico, onde nós levantamos biografias, levantamos questões de embasamento teórico para construir, fazer a construção de um ser, de um novo homem, né?
que é o ser de um novo homem? É um sujeito que, dentro das capacidades atuais que tem, ele é inserido dentro de uma sociedade. E o que a sociedade ela interfere nesse sujeito, né? E quais são os problemas que a sociedade interfere dentro do sujeito? Então a gente quis responder essa questão, delimitar esse tema ao sujeito. Mesma coisa de vocês, quando estiverem escrevendo um memorial, delimitar sempre mais o tema de vocês, né? Por quê? Porque se tu manda um trabalho onde fale sobre tantas coisas, o que o professor, o que o orientador vai corrigir nele? Talvez deixar o mais pessoal possível, né, professor? Que a gente tem que falar, né? Às vezes a gente fala de uma forma muito ampla, a gente fala de uma forma muito, né, abrangente, né? A gente não coloca as nossas emoções. Eu acho que é importante você colocar o que você está sentindo, as dificuldades, os problemas, né, para a gente poder se identificar, né? A pessoa que lê realmente verificar que você realmente entrou, aprofundou dentro do curso, né? Às vezes essa disciplina ela se torna a vilã do curso, né? Porque você tem que construir algo a partir dali, né? Mas ela vem para fazer o contrário disso tudo. Ela vem para te auxiliar a ajudar a escrever algo que vem de ti mesmo, né? Algo que é construído dentro de ti. Então a metodologia é justamente isso, fazer com que o sujeito possa estar delimitando, possa estar construindo algo, possa estar escrevendo algo, possa até ter um novo conhecimento sobre algumas coisas que fica vago dentro do campo de trabalho, né? E às vezes organizar nossas ideias, né? Nós temos muitas ideias o tempo todo, né? Às vezes muitos objetivos e não sabemos como organizar isso tudo, né? Então essa metodologia ela vem para realmente facilitar e colaborar para essa atividade, esse projeto, né? Dessa forma. Então, gente, agradecer a participação do professor David aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Ele é o meu chefe agora e está colaborando com a gente na segunda aula da metodologia e a gente volta agora para a atividade, tá? Vamos lá, atividade número 1, ela diz o seguinte: de acordo com a apresentação da aula, como surgiu o conhecimento científico e por que é útil para a humanidade? E aí você viu hoje o professor David falando aqui pra gente, o professor Luiz trouxe muito bem na aula dele hoje, a importância do conhecimento científico e por que o conhecimento científico surge num contexto aí que proporciona evolução e a gente se reporta a outras disciplinas como o dever humano, que colabora muito para isso, né? A resposta sugerida é a seguinte, gente. Surgiu da necessidade do ser humano querer saber. Acho que eu destaco aqui porque é essa necessidade que faz com que o conhecimento científico comece a tomar corpo, né? Então, com a necessidade de querer saber, o ser humano ele começa a ver, entender como as coisas funcionam e ao invés de apenas aceitá-las passivamente, né? Com este tipo de conhecimento, o homem começou a entender o porquê, essa é a questão, de vários fenômenos naturais e como isso vem a intervir cada vez mais nos acontecimentos ao nosso redor. E aí a pesquisa científica ela parte, né? O conhecimento científico ele parte dessa necessidade de entender por que as coisas aconteciam, de entender o motivo e quais fatores levavam essas coisas a acontecerem, como uma tempestade, enfim, como N coisas que aconteciam no nosso passado aí. E aí surge essa percepção da necessidade de entender como esse processo se dá, como as coisas acontecem ao nosso redor, e aí você começa a desenvolver uma forma de pesquisar, de investigar isso, de modo que você entenda os fatores que levam aquilo a acontecer, né? Professor, alguma contribuição? Temos participação de Espigão do Oeste. Opa, tá? Legal. Do aluno Givaldo. O aluno Givaldo sempre está aqui participando com a gente, sempre está colocando, presente, né? Sempre está presente aqui. Obrigado, Givaldo. Diz o seguinte, na questão 1, o conhecimento científico partiu da necessidade de ratificação de algo, às vezes advindo do senso comum. Sua utilidade é imprescindível para o melhoramento da condição de vida da humanidade, pois todos os benefícios que desfrutamos hoje, exemplo a tecnologia, partiu da ação dos pesquisadores, tá? Essa é a resposta do aluno Givaldo. Muito bom. Parabéns, Givaldo. Espigão do Oeste sempre presente nas discussões com contribuições riquíssimas. Outra aqui da aluna Ruberlane. Manda ver, professora. Diz que o seguinte, surgiu através da necessidade do indivíduo de se certificar de determinadas incógnitas do conhecimento empírico que o indivíduo traz de sua bagagem de vida, porque é necessário conhecê-lo
para a sua formação pessoal e social. Quem foi a contribuidora? Ruberlane. A Ruberlane, ela é de onde? Não saquei. Não disse, né? Ruberlane, manda pra gente a qual polo você pertence pra gente dar um Achar que alô eu vou pro polo. corrigir, tá? Dá um alô pro polo pra gente saber qual é o polo que tá participando. Ó, Givaldo e Ruberlane, parabéns, eu acho que vocês captaram a essência da aula de hoje. Então é isso, gente, conhecimento científico, ele tem esse objetivo, essa vertente, que é realmente de esclarecer as coisas que acontecem ao nosso redor. Parabéns aí novamente, pessoal do Espigão, ela falou o polo? Temos aqui do centro, na questão Porto Velho? Isso. Legal. Surgiu da necessidade de explicação de algo que tem grande importância, pois é através dela que se pode ter resultados claros. É a doutora Ana Paula do Polo Centro, de Porto Velho. Muito bom. E a percepção do conhecimento científico, como a gente tem falado com vocês, gente, é o principal fator que é cobrado, que é necessário para você concluir, como o professor David falava aqui agora há pouco, para você concluir, por exemplo, um curso de graduação. Quando você estuda ao longo de 4 anos, 5 anos, 8 anos, dependendo do curso que você faz, você precisa investigar um problema. A ideia do curso é realmente testar se ele te subsidiou de informações necessárias para que você consiga decifrar essas incógnitas que a Ruberlane falou agora, né, para você entender o porquê daquela coisa, porquê daquela situação. Então nesse sentido, a gente fala de graduação, mas não é só na graduação, tá, gente? A questão da pesquisa ela pode se dar em qualquer campo, assim como o professor David falou, a questão do memorial. Ele é um exemplo muito claro disso. Você pode usar o memorial para realizar uma pesquisa, para fazer uma investigação, para entender um determinado acontecimento, um determinado fato, uma determinada situação aí do dia a dia de vocês. Então eu espero que a disciplina esteja contribuindo para que vocês percebam aí a necessidade de entender a forma de se organizar para fazer esse trabalho acontecer, tá? Questão de número 2, vamos lá? Antes da questão do número 2 eu trago um exemplo, né? Inclusive um fato histórico que mostra aí um pouco do conhecimento científico, essa coisa da necessidade de entender alguma coisa, né? A descoberta da penicilina, eu acho que muitos de vocês vão conhecer o que é penicilina, né? A penicilina é um antibiótico natural derivado do bolor produzido pelo fungo, tá? Ela foi descoberta por acaso em 1928 pelo médico e bacteriologista escocês Alexandre Fleming. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental, como já está dizendo que foi por acaso, né, de forma acidental. Essa é uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como os estafilococos, né, que a gente traz aqui em destaque para vocês olharem aí, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. Então os estafilococos aí são combatidos pela penicilina, e a penicilina é um exemplo claro do conhecimento científico, que, lógico, aconteceu de uma forma casual, mas foi através desse estudo, dessa prática que esse doutor Alexandre estava utilizando, que ele descobriu a penicilina e aí passou a produzir um medicamento que salva em grande escala muita gente, ainda nos dias de hoje, né? Então tá. Questão de número 2. Tem contribuição do Polo Centro. Do 1? Da questão 2. Da 2. Antes da gente passar, então, por favor, contribuição. Descritiva é análise de parâmetros, tratar o tema de forma minuciosa, quantitativa. O exemplo, o volume de vendas da doutora Ana Paula do Polo Centro. Legal. Nós temos da aluna Márcia de Nova Mamoré. Opa, legal. Nova Mamoré de novo participando com a gente. Obrigado. Ela diz que a pesquisa descritiva é a forma de descrever de forma real sobre o assunto ao qual desejamos saber. E qualitativa trata sobre a construção de um ato subjetivo. Legal, eu acho que não vou nem ler a resposta então, porque o pessoal já está contribuindo aí, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, deixa eu passar a resposta sugerida, e aí a gente dá tempo do pessoal contribuir mais, os outros polos quiserem passar para a professora Andréia, tá? Enquanto eu leio a resposta. Vamos lá. Uma ideia aqui, né, do que seria a pesquisa descritiva e a pesquisa qualitativa. A descritiva usa padrões textuais, e isso aí vocês trouxeram bem agora na contribuição de vocês, tá? Por exemplo, questionários para identificação do conhecimento. Isso é uma prática muito comum em pesquisas descritivas, tá, gente? Eu mesmo já realizei pesquisa descritiva com aplicação de questionário, tá? Inclusive, é que a gente fala qual e quant, né? Ou quant-quali, qualitativa e quantitativa. Vocês viram isso na aula de hoje também, tá? O IBGE, por exemplo, ele realiza pesquisas descritivas. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito do seu conteúdo, tá, gente? Então, a descritiva e a qualitativa, ela tem
Desculpa. A descritiva ela tem essa característica, tá? A gente vai ver agora a qualitativa. A qualitativa é um conjunto de técnicas usadas em marketing, tá? E nas ciências sociais, basicamente, pelas quais são obtidos dados de um número relativamente pequeno de respondentes. São as pessoas que são as colaboradoras, as pessoas que respondem aí a essa pesquisa, né, a qualitativa. Dependendo da escala com que se trabalha, tá? E aí a gente fala de um número pequeno, que isso é relativo, porque depende muito do grupo, da quantidade de grupo, da escala aí com a qual você resolve trabalhar para a realização da sua pesquisa, tá, gente? Por isso é relativo isso. Os quais não são analisados com técnicas estatísticas. Por quê? Porque as técnicas estatísticas, basicamente, elas refletem aí a pesquisa descritiva, nela que você, na quantitativa, né? Nela que você vai usar de técnicas estatísticas para gerar números, para gerar percentuais, enfim, para te refletir aquele estudo que você está fazendo através da utilização de números, tá? Professora André, mais alguma contribuição? A aluna Ruberlane, ela é de Nova Mamoré, que a gente ficou de saber o polo. Nova Mamoré, legal. Obrigado, Nova Mamoré tá participando bastante com a gente. É só o informe dela, né? Então vamos lá. Vocês... Você vai para a questão 3, né? A gente tem bastante participação aqui da questão 3. Então vamos passar para 3 e eu vou esperar então você contribuir. Com a aluna Leidiane, de Nova Mamoré, ela diz o seguinte: o planejamento tem o objetivo de direcionar, de traçar os planos, metas, para que se chegue ao objetivo final, né, almejados. O planejamento é a parte mais importante de um projeto, pois é ele que dará os passos para alcançar seu objetivo e resultados esperados e ser sua pesquisa. Foi o que ela colocou. Muito bom. Mais alguma? Acho que tem mais aí da 3, né? O pessoal se sente mais provocado? Na questão 3, vamos ver aqui. O pessoal que está participando enquanto bastante. Você procura, professor André, eu vou fazer uma analogia, só para a gente entender um pouco a questão do planejamento. Só para que vocês percebam, nós já amanhecemos o nosso dia a dia planejando, gente. Quando você acorda, que você pensa na manhã, logo que você acorda, gente, o que eu tenho que fazer hoje? Eu, por exemplo, hoje planejei a minha vinda para cá, para o Instituto Federal, para fazer essa aula com vocês. Como eu planejei? Eu tinha que fazer alguma coisa no meio do caminho e eu hoje mudei a minha rota que eu costumo utilizar para chegar aqui. E aí o caminho que eu utilizo, que o professor trouxe bem, é o método, né? É a forma, o método que você vai utilizar para chegar nesse objetivo. O meu objetivo era chegar no IFRO hoje e eu utilizei de um método, busquei um outro caminho para poder passar nesse caminho e fazer o que eu tinha que fazer e chegar aqui. Então uma analogia muito simples, até um pouco esdrúxula, para você entender que todos os dias das nossas vidas a gente planeja. De alguma forma você planeja como você vai fazer a comida, como você vai cozinhar, se você vai cortar primeiro a cebola, se você vai espremer primeiro o alho, enfim. Ontem eu fazia o almoço e planejava a sequência do meu almoço, né? Então o que eu fiz? Cortei cebola, depois cortei o alho, depois fiz a salada e eu estou planejando nesse momento. Uma coisa muito básica para a gente chegar naquilo que a gente quer trazer com o curso, né, que é essa necessidade do planejamento enquanto ferramenta de estudo, para que você utilize o planejamento para se programar para a realização de uma pesquisa, como é o caso da disciplina que a gente está falando com vocês hoje. Certo? Estou certo, professora? Certíssimo, professor. Mais alguma contribuição? Da questão 4, chegando na questão 4. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ler aqui a contribuição da questão de número 3 e aí a gente passa para a questão de número 4, tá? A nossa sugestão de resposta diz o seguinte: planejamento, tá, gente? Entenda o planejamento de uma forma ampla. É uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar, tá? Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, o planejamento vai me permitir. O planejamento é a ferramenta, é o plano que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo. Basicamente isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, utilizem o chat para reportar a dúvida, tá? Um exemplo disso, tá? Além dos que eu já dei, um indivíduo que utiliza o planejamento como uma ferramenta do seu trabalho demonstra um interesse em prever, e aí eu acho uma coisa bacana, eu vou grifar aqui porque eu vou falar para vocês o motivo do grifo, essa palavra, né? Prever e organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia. Por que prever? Quando você realiza, quando você elabora um plano, quando você se planeja para o alcance de um objetivo, como o exemplo
básico que eu trouxe da rota que eu escolhi para vir hoje para o trabalho. Quando eu defino a minha rota, eu considero diversos fatores. Eu estou planejando ela. Por quê? Porque nessa rota eu posso ter congestionamento, eu posso ter problema com o sinal fechado e isso impedir a minha chegada aqui. Então eu prevejo, eu defino a rota de acordo, eu planejo a minha rota de acordo com a previsão que eu faço aí para o alcance do objetivo. Então é um exemplo simples para que você entenda que na aplicação de uma pesquisa, quando você planeja essa pesquisa, você tem que também fazer o exercício de prever os possíveis problemas que você vai encontrar para a realização dela. E o planejamento ele vai te permitir pensar de maneira antecipada também a solução para esses problemas, esses possíveis problemas que você vai encontrar. Pensando numa solução para possíveis problemas, a gente vão surgir outros, né, que a gente não tinha previsto. Que às vezes você não prevê, não conseguiu prever para poder... E aí você tem que ter o planejamento te permite fazer isso também. Ter uma estratégia aí para você burlar ou para você sobrepor os que você não preveu, não conseguiu prever aí. As pessoas usam muito o termo plano B, né? Plano B, legal, legal. Plano C, B, né? Qual será o plano B pra gente... Qual é o plano B, né? Então, se acontecer alguma coisa imprevisível, que foi imprevista aqui agora, o que eu posso fazer? Se nessa rota, sei lá, eu não tinha previsto que poderia ter caído um poste, o que eu posso fazer? Fechar o carro e ir a pé? Não dá. Se de repente aqui agora o nó de travar, eu não consegui ler as respostas, como é que eu vou fazer com o professor? Qual é o nosso plano B, professor Leonardo? Muito bom. Até para isso que a gente está fazendo, a gente precisa ter um planejamento. Porque se acontece algum problema, a gente tem que ter uma alternativa para voltar com vocês e levar a correção das atividades com a maior qualidade possível para vocês. Então, quando dá um problema na transmissão do satélite com vocês nos polos, que vocês não conseguem ver a aula, enfim... existe um planejamento e é necessário ter um plano B, aí uma previsão nesse planejamento para sanar esses possíveis problemas. Tá? Temos contribuição aqui, professor. Da 3? Da 4. Da 4? Deixa eu passar para 4 então, professor, você traz, tá? Questão de número 4, ela diz assim, elabore um tema e construa uma problemática, tá, gente? Qual é a intenção da questão de número 4? Quando a gente provoca vocês a elaborar um tema e a construir essa problemática. É de realmente mostrar para vocês que o exercício de planejar, ele acontece nas diversas dimensões da nossa vida, né? Não só no dia a dia, não só na questão dos estudos, não só na questão profissional. Ela acontece de diversas maneiras, mas é realmente vocês aí no polo, aí na escola onde vocês trabalham, no dia a dia de vocês pensar como você poderia fazer uma pequena pesquisa para poder melhorar o seu trabalho, que o foco da pesquisa é alcançar uma maior qualidade, um melhoramento para algum determinado problema, né? Qual a contribuição, professora? Temos de Ouro Preto, a tutora Elzimar Lopes, ela trouxe uma questão, uma resposta. Resposta da aluna Melissa. Partindo do pressuposto que o adolescente pode votar a partir de 16 anos, por que ele não pode ser julgado e condenado a partir da mesma idade? Quais as alterações ou modificações seriam necessárias na lei? ECA ou oferecimento no mercado de trabalho? Isso é um problema trazido? São perguntas, né? São questões, né? Que estão trazendo. Né? Bom, gente, a gente falar de maioridade penal é um pouco polêmico. Acho que não caberia para essa situação aqui. Mas o exercício do planejamento ajuda vocês a pensar. O problema está em diminuir a maioridade penal porque o adolescente comete um ato infracional, ou o problema está antes disso, em alguma coisa que o levou a cometer o ato? Acho que é uma contra-pergunta que eu faço para vocês refletirem aí, para a gente não perder tempo agora aqui com esse tipo de discussão, que senão a gente não vai ter tempo para finalizar. Mas é para vocês refletirem, né? No ato de planejar, como você conseguiria perceber isso? Existe alguma coisa, não seria alguma coisa que acontece antes do ato cometido que o levou a cometer esse ato? E aí provocou a discussão da redução da maioridade? É só para a gente pensar. Temos alguma outra contribuição, professora? Uma menos polêmica, mas que já serve questionamento como também? Legal. O professor é de Espigão do Oeste, a aluna Yasmini. Legal. O professor como modelo. A instituição família está cada dia mais raras. Muitos sobrevivem desestruturadas, principalmente de pai e mãe. Na escola, além da criança se preparar para o mundo das letras e dos números, tem como modelo de ser humano o professor. Por isso, a importância desse profissional ser melhor valorizado, salários dignos e condições de trabalho para desempenhar esse papel de grande importância para a sociedade. Legal, construção, cidadão do futuro, né? Polo Espigão do Oeste, como já falei. Com certeza, eu não discordo da questão da valorização do professor, Yasmini, porque realmente hoje é uma carga pesada que ele carrega
E eu acho que, mas assim, eu quero que a gente faça a reflexão do seguinte, não é entender o fato do professor ser modelo como uma obrigação da profissão, é entender o fato dele ser um modelo como um pressuposto de profissional, como um pressuposto de ser humano e como um pressuposto de um pai, uma mãe, enfim, que ele é também num berço familiar. Então, Exatamente. na verdade, o professor ele não entra na escola e eu vou passar a ser modelo porque eu sendo modelo vou receber mais. Não é isso. É que ele, enquanto ser humano, ele precisa ser modelo, independente se ele é professor ou não. Eu, se sou professor ou não, preciso ser modelo. Acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Não desmereço, que fique registrado, não desmereço a questão da valorização. Realmente, eu acredito que o professor precisa realmente ser mais valorizado, mas também é um debate que não cabe no momento, né? Eu apoio a sua colocação, mas faço essa reflexão, né? De que não é uma coisa que vai fazer você ter um adicional no seu salário. É uma coisa que vai te fazer ter valor enquanto pessoa, ter reconhecimento enquanto ser humano, enquanto cidadão de uma sociedade na qual você Poderemos colocar até a questão pessoas. dos pais. Os pais, eles não recebem, né, para ser pais, mas eles já são modelos automaticamente para os filhos. Eles devem ser, né? Eles devem ser, eles são referência para os filhos, né? E então, o professor, na sua grande maioria, não é uma regra, né? Mas a sua grande maioria, o professor, a professora, ele é pai, ele é mãe, ele é tio. E de alguma forma ele deve ser modelo também. Não é porque ele chega na escola que ele vai deixar de fazer eu estaciono meu carro na vaga do jeito que tem que estacionar. Eu não uso uma vaga para deficiente ou para pessoa idosa porque eu não sou deficiente e não sou pessoa idosa. Então eu estou sendo modelo também. Nesse sentido que eu estou falando, tá, gente? Bom, temos outra da questão 4. Para a gente finalizar rapidinho, professora. Abastecimento hídrico, segundo boatos extraoficiais das autoridades competentes de minha cidade, vão obrigar os moradores a destruir os postos e cisternas de sua moradia, mesmo o abastecimento público sendo insatisfatório. O aluno Givaldo contribuiu. Eu não sabia disso, vou pesquisar a respeito, viu? Obrigado pela participação, pela colaboração. Pessoal, mais uma vez a gente finaliza em cima da hora. Obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado da surpresa que nós trouxemos hoje aqui para colaborar na reflexão de vocês. Engrandecer aqui nosso debate, né, professor? Engrandecer esse debate. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Obrigado, professor André, pelo suporte. Obrigado, professor Leonardo. Até a próxima aula, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau.